vai na contramão. A conversa desses financistas é que exatamente por causa da crise, da instabilidade gerada pela quebra dos bancos, não dá para baixar a taxa de juros. Então, Mauro, esse artigo meu, ele é bem cuidadoso, né? É um artigo meu que, na essência, ele é uma crítica ao Carlos Lupe, né? Só que ele é muito cuidadoso porque tem uma armadilha perigosa aí. A principal armadilha é que a gente precisa combater os juros altos. O principal inimigo do desenvolvimento brasileiro são os juros altos. Os juros altos é o alvo, né? E o governo Lula, a principal polêmica na qual o Lula se envolveu desde o início do mandato é a defesa da queda dos juros, né? Todo mundo sabe que o Brasil gasta com juros de dívida pública centenas de bilhões de reais por ano, e esse montante é definido pelos juros do Selic, pela taxa básica Selic do banco, que é definida pelo Banco Central. E eu sou um leitor do André Lara Rezende, que eu cito no artigo, né? O André Lara Rezende, ele é um cara muito respeitado, um economista muito respeitado, foi um dos criadores do Plano Real, um dos maiores intelectuais no campo econômico do país, e ele fala exatamente que o aumento da taxa básica, o aumento da taxa Selic, na realidade, aumenta a inflação. É o contrário, né? Ele cita uma série de literatura, cita uma série de fatos empíricos, né? E diz que é importante que o instrumento dos juros na mão do governo é o principal instrumento econômico do país. Por isso, inclusive, foi por isso, por saber disso, que a elite econômica, que a classe dominante, entregou a autonomia do Banco Central para os seus próprios diretores, de forma que eles ficam, na realidade, reféns do mercado financeiro, né? As críticas ao Banco Central são muito válidas e importantes, porque eles se reúnem com gente do mercado financeiro e não se reúnem com outras pessoas. Não se reúnem com diretores de centrais sindicais, não se reúnem com trabalhadores, eles se reúnem apenas com operadores do mercado financeiro, quando eles fazem toda semana uma estimativa econômica com base na opinião do mercado financeiro. E a gente já viu, inclusive, numa pesquisa Quest recente, como esse mercado financeiro pensa, né? 95% são contra o Lula, então tem que tomar muito cuidado. Agora, eu acho que essa questão do consignado, eu acho que foi um erro político. No mérito, ele está certo, tem que baixar, né? Mas foi um erro político porque não combinou com o governo, né? A imagem que eu uso no artigo é o seguinte, que ele deu um tiro para o lado certo. O Lupe deu um tiro para o lado certo, só que deu um tiro antes da ordem do general, né? Numa situação dessa, você tem que esperar a ordem do general, da Casa Civil, do presidente da República, né, para acertar tudo junto. Ele não combinou com o Banco do Brasil, não combinou com a Caixa Econômica, né? Agora é fazer desse limão uma limonada, né, transformar isso a gente tenta ver o lado positivo, tem um lado positivo, que é trazer para em primeiro plano do debate a questão dos juros, né? Mas foi um erro porque cria uma série de constrangimentos para o governo, porque é preciso unidade, né? E agora está claro também que aquele pito do Lula na reunião ministerial não foi para o Márcio França. Márcio França também estava no bojo do pito, né? Só que agora ficou claro que o principal alvo era o Carlos Lupe, porque a questão da passagem de R$200 é bobeira, entendeu? Tanto que o governo depois tirou de letra, botou, não, vai passagem para quem é estudante do FIES, né? Agora, a questão dos juros é central para o governo, e é o principal desafio, né? Então, eu acho que é uma questão política, tem que haver unidade do governo. O governo não pode... depois a gente vai conversar sobre outras coisas, sobre unidade, sobre esse embate entre Gleisi e Haddad. Mas nessa questão... Mas isso aí é outra coisa, isso é um debate. Mas ninguém toma decisão sem combinar, né? No caso dos juros consignados, né, que eles afetam aí, se não me engano, uns 12 ou 14 milhões de aposentados do INSS, mas, sobretudo, cria um debate, né, cria um atrito dentro da esquerda, obrigando o governo, por exemplo, a recuar. Aí o governo fica com cara de conservador, enfim, cria constrangimento para a Caixa, para o Banco do Brasil. Todo mundo se interessa por baixar os juros, só que tem que combinar,
tem que ser uma coisa amarrada, inclusive na comunicação. A Secom entra com uma comunicação boa, o Banco do Brasil entra com um plano novo, por exemplo, né? Porque se você combinar isso com o Banco do Brasil, com a Caixa, previamente, eles apresentam um plano de trabalho, né? Vamos inaugurar uma nova linha, porque o Banco do Brasil, Caixas, pelo que eu li, eles são responsáveis por um percentual pequeno dos consignados, em torno de 10%. Né? Então, não adianta você reduzir os juros e os bancos privados saírem. Você ferra com o aposentado, embora esse consignado aí, eu sou muito crítico a ele, mas você ferra com o aposentado que quer usar. Né? É só você ter um pouco de imaginação. Imagina, você é um aposentado, tem 65 anos, está aposentado, aí você faz um plano junto com os seus filhos de abrir um bar. Né? Abrir um bar e você quer pegar um empréstimo de R$100 mil, consignado. Né? Aí você planeja. Aí no dia que você vai lá para pegar o empréstimo, o banco fala, não, acabou o empréstimo porque teve uma decisão do governo e que a gente não gostou, acabou. Então prejudica na ponta. Né? Não adianta nada. Não é o estilo do Lula fazer isso. O estilo do Lula é fazer as coisas não negociadas, ou seja, jogar para vencer. O Lula não... É isso que eu escrevo no artigo. O Lula não é o estilo do Lula ser Marte da esquerda. Não é o estilo, nunca foi. Marte, ele nunca... inclusive, ele falava sempre abertamente sobre isso. Né? Inclusive, teoricamente, ele desenvolve sobre isso. Não, a gente tem que parar de se vitimizar como vítima disso aqui, vítima do imperialismo, vítima... A gente tem que assumir o nosso próprio destino, entendeu? E a gente tem que assumir nossos próprios erros, tomar as rédeas do destino do país nas nossas mãos, e a gente não pode errar. É isso. O Lupe diz que consultou o Lula, que o Lula teria manifestado simpatia pela ideia de obrigar os bancos a reduzirem a taxa do consignado. A versão do Planalto, que me parece ser correta, é que o Lupe tomou essa conversa inicial com o Lula como uma autorização para fazer, e aí atropelou. Eu vi essa história, né? O Lupe estava numa reunião com 50 pessoas, falou na ideia, isso não é autorização para nada, você tem que conversar com a Casa Civil, com a Presidência da República, e amarrar tecnicamente uma medida como essa, né? Porque isso aí envolve uma série de consequências, né? Você tem que apresentar qual é o desdobramento, foi apresentado esse plano de comunicação. Uma medida agora, uma questão do governo, né? Na segunda-feira, porque a reunião do Conselho de Previdência Social foi na segunda-feira, como eu disse, é um conselho grande, amplo, são 6 representantes do governo, o presidente é o Lupe, 3 dos aposentados, 3 das centrais sindicais e 3 das entidades patronais, das entidades dos empresários, que aprovaram a tese. Logo depois da reunião, o Haddad ligou para o Lupe, falando para ele revogar a decisão, e o Lupe falou, não vou revogar coisa nenhuma, está tomada a decisão. Tá vendo? O Lula aprovou e tal, e foi ali para a confrontação. A FEBRABAN gritou, protestou, a mídia liberal apoiou a FEBRABAN, e uma questão que ficou... As centrais sindicais apoiaram o Lupe, soltaram uma nota dura contra os bancos, e aí essa questão internamente ficou... que o Haddad acabou se solidarizando com a posição da FEBRABAN, não fez nenhum gesto em defesa do conteúdo, da necessidade da redução dos juros. Então, essa é uma crítica que se faz internamente ao Haddad, que é do ponto de vista do conteúdo não ter se manifestado. Fala sobre isso, depois queria falar sobre o consignado. Não, eu escrevi no meu artigo sobre isso. É claro, numa situação dessa, as organizações de esquerda ficam rendidas. Como é que elas vão defender? Tanto que o pessoal ligado ao Lupe, a militância ligada ao Lupe, automaticamente usou isso para atacar o governo, para atacar o Lula, atacar o Haddad, atacar pesadamente. O Lula virou amigo dos bancos, ou seja, o Lula que começa o governo com uma crítica muito dura, séria, embasada, e venceu a luta, pelo menos politicamente, contra o Banco Central, preparando o terreno para o enfrentamento que vai ficar claro na próxima reunião do Copom, né? Vai ficar claro, porque vai depender. Se o Roberto Campos baixar, beleza.
Se ele não baixar o juro, é guerra, entendeu? Mas você prepara o terreno, você prepara a opinião pública, né? Você vai trabalhando ao convencimento. Mas ao não fazer isso, eles acabaram jogando o Lula para o outro lado, entendeu? Então isso é ruim politicamente. É só você fazer uma imagem, Mauro, né? União Soviética, né? União Soviética, né? Eu uso essa linguagem porque a esquerda tá confusa em relação a esse ponto, né? Aí, por exemplo, aí um ministro lá do Lenin decide, por conta própria, aumentar o salário mínimo de todos os trabalhadores da União Soviética, né? É uma festa, anúncio, só que não foi combinado com Lenin, com o Comando Central. Não tem ainda o governo não está preparado para aquilo ainda, né? E todo mundo sabe, por exemplo, que todos os primeiros anos da União Soviética foram duríssimos, né? Com salários muito baixos, inclusive durante as primeiras décadas, né? Então, você não pode fazer um anúncio que você não está preparado para. É que nem falar, ô Mauro, vou te dar um presente de 10 mil reais amanhã. Entendeu? E eu falo, só que eu não falei com minha mulher. E vou tirar da conta corrente da minha mulher. Aí depois disso eu falo com minha mulher, Priscila, eu falei pro Mauro que eu vou dar um presente de 10 mil reais para ele amanhã. Miguel, tá maluco? A gente não tem esse dinheiro. E como é que vai ficar minha cara amanhã com você? Ô Mauro, desculpe, aquele negócio, aquele presente... Mas aí é uma questão, Miguel, calma lá. A questão é a seguinte, os bancos têm sim total condição de dar esse presente, que é a redução da taxa de juros. Claro que tem, os bancos são canárias, só que o dinheiro, eles têm um controle dessa narrativa, né? Então, você tem que fazer, você tem que amarrar o negócio. A analogia precisa tomar cuidado. A gente tem total condição de ser entregue. Mas o governo não tem como impor, entendeu? A analogia nesse sentido. O governo não tem como impor aos bancos privados que eles deem presente. Não tem como impor. Pelo menos não no primeiro momento, né? Ou tem como impor isso, né? Não tem força, tanto que não impôs. Não impôs porque o Lupe ficou isolado, né? Se fosse uma ação conjunta do governo... Exato. Mas se fosse uma ação conjunta, com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, já com o plano B, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil tem um plano aqui, já plano pronto de comunicação. Gente, consignado com o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Venham para cá, entendeu? Uma série de acordos. Tem que fazer política, Mauro. Senão não vai... Se você não usar política... Não tem na agulha para você ir por fora da política. Olha que interessante, Léo Moraes. O BRB, está falando do Banco Público aqui de Brasília, está ficando com o salário integral dos servidores do GDF por causa dos empréstimos consignados. 8 anos sem reajuste dos servidores, perda do poder aquisitivo, estão quebrados, logo os bancos também quebrarão. Essa é uma questão, né? Um questionamento sobre o caráter do consignado, né? Você faz o empréstimo consignado, a garantia do empréstimo é a sua remuneração, e o banco lá, como você recebe o salário pelo banco, você nem recebe o salário. O banco já capa, né, o percentual do consignado na hora que cai na sua conta. Então, você não existe, você está absolutamente aprisionado. Você não tem a hipótese, não, este mês tive um problema de saúde na família, não vou pagar. Não tem essa opção, né? O consignado, ele aprisiona quem toma o dinheiro. Então, essa ainda tem esse problema gravíssimo que o governo tem que solucionar. Por exemplo, eu acho que o governo tinha que apresentar um plano para tirar os aposentados e os servidores públicos do consignado, de forma geral, porque isso gosta de estar se acumulando já tem anos. Tem muitos servidores públicos, milhares, milhões, que estão com a renda fortemente comprometida por causa do consignado. Entendeu? E não tem como pagar. São dívidas que vão para anos e anos para frente, né? E é uma coisa desesperadora, Mauro, né? Você ficar assim, nos próximos 10 anos eu vou ter que dar metade do meu salário para o banco. Então, na realidade, é uma questão que vai além dos juros, vai uma questão de você ter um plano para você livrar, para você zerar essas dívidas, né? Um plano de você zerar essas dívidas, de você começar de novo, com as dívidas zeradas de todo mundo que está lá, né? Para você liberar o consumo, e aí você apresenta um plano, ou seja, uma coisa grande. É muito importante que seja uma coisa integrada, inteligente, e, sobretudo, que quando vier,
quando vier, seja combinada que dê certo. Isso que o Lula falou na reunião. A gente tem que apresentar um plano que não seja um plano que só para fazer barulho, entendeu? Para fazer barulho, para os bancos retirarem, virar uma briga. Não interessa ao povo briga entre governo e banco, não interessa. O povo quer dinheiro na conta. A briguinha aqui movimenta as vanguardas políticas. Ficam, não, o Lupe está certo, o Lupe está errado, não sei o quê. Mas para o cara que vai pegar um empréstimo, isso aí ele quer com dinheiro na conta, entendeu? Então, se a gente conseguir, sobretudo, como, repetindo, é importante um plano para limpar as dívidas passadas. Está muito grande, o consignado se tornou uma bola de neve. Uma bola de neve. Então não adianta você pegar mais. Né? Tá para sair. Quê? O programa desenrola. Exato. Você faz uma coisa junto com o desenrola, inclusive, por exemplo, com uma parte do desenrola para servidores públicos e aposentados, com a propaganda para isso, né? Ou seja, isso seria legal, né? Uma coisa completa, integrada. Tem condição de baixar? É claro que tem condição de baixar. Eu mostrei aqui mais cedo o levantamento das taxas de juros divulgadas pelo Banco Central semanalmente. Na semana passada, a taxa de juros do consignado é 2,14. A decisão do Conselho Nacional de Previdência Social foi que esses juros deveriam ser reduzidos para 1,7. Então vamos ver. Itaú, no consignado, está praticando até abaixo dos 2,14, 2,11. Não precisa ser 2,14. O Bradesco, 2,04. A Caixa, que está com juros altíssimos, 1,96. Mas já está mais próximo do 1,7. O Banco do Brasil, 1,86. E o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que vocês viram aqui, atua fortemente no consignado também, 1,63. Portanto, é evidente que tem margem para a redução na taxa de juros do consignado. Se o Lupe errou do ponto de vista do processo, do ponto de vista do conteúdo, ele está corretíssimo. Exato, no mérito está correto, tem que baixar os juros. Mas tem que combinar antes, politicamente, senão gera um problema político para o governo. Só que agora, como eu já falei, até no artigo, tem que fazer desse limão numa limonada, o debate é importante, né? Vem para o primeiro plano. Mas é importante a unidade, Mauro. A unidade política é fundamental para a coesão do governo, para as coisas darem certo. Senão, ninguém ganha. O juro não baixa, cria conflito, vira um conflito político, né? E tudo está se encaminhando para o Banco Central baixar os juros, agora na próxima reunião. Porque essa crise bancária nos Estados Unidos, ela está forçando um debate sobre o perigo do aumento de juros do Banco Central americano, que a crise foi explicada em parte porque o Banco Central americano aumentou muito os juros, né? E isso é um fator. Outro fator é que o Banco Central aqui está sob pressão muito grande, alguns agentes econômicos muito relevantes compraram a briga contra os juros altos, né? Você tem uma mobilização importante. Essa mobilização estava unificada, entendeu? Mobilização unificada contra os juros altos. As bases sindicais, as bases sociais do governo, todas unificadas contra os juros altos. Manifestações programadas, tudo isso, entendeu? Então você não pode trincar politicamente esse processo, né? Porque quando for apresentar um plano, tem que vir junto, tem que ser... Vamos olhar os tensionamentos tal como existem, né, Miguel? Então, primeiro, em relação a essa questão dos juros. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros na Europa, depois da crise do Credit Suisse, e não diminuiu. Nos Estados Unidos não está certo ainda se vai haver redução ou não na taxa de juros. A conversa desses financistas aqui vai na contramão. A conversa desses financistas é que exatamente por causa da crise, da instabilidade gerada pela quebra dos bancos, não dá para baixar a taxa de juros. Nós vimos uma pesquisa Quest semana passada, o mercado em peso, que é quem o Campos Neto escuta, é a favor da manutenção e até do aumento da taxa de juros. Um negócio maluco, assim, né? A morte do Brasil. Então, saiu essa projeção do governo na sexta-feira de redução do crescimento.
tem um segmento dos economistas que falam em pressões inflacionárias. Então, esse jogo para a quarta e quinta-feira no Copom, não me parece que ele esteja jogado já. Eu acho que tem um conflito acontecendo internamente em relação a isso. Acho que não é certo ainda a queda da taxa de juros. Não, vai ser ainda uma queda de braço, né?